Por que as crianças hoje em dia querem comprar tudo? Olá, eu sou o Francisco Barbuto, quero convidar você a pensar a mídia e o consumismo infantil. Hoje em dia as crianças estão sempre querendo comprar algo novo, seja um doce, seja algum produto eletrônico, um novo brinquedo, um celular. E assim, por que será que isso acontece? Para começar a falar sobre esse assunto, eu acredito que é importante a gente entender a diferença entre consumo e consumismo. O consumo geralmente é definido como a compra de produtos que precisamos, que vão satisfazer necessidades que nós temos. Já o consumismo, ele vai aparecer quando a gente começa a comprar coisas que a gente não precisa. Então, basicamente, a gente está dizendo o seguinte, que o consumo é a compra de produtos essenciais e o consumismo é a compra de produtos supérfluos. E aí a gente já tem um problema, porque como definir o que é essencial e o que é supérfluo para as pessoas? O filósofo Gilles Lipovetsky vai dizer que o consumo é um dos fatores que define a nossa identidade. Quando ele fala de consumo, ele não é aquele crítico severo, ele vai dizer que o modo de consumo atual tem a sua importância naquilo que nos define enquanto indivíduos e também nos dá uma certa liberdade. Esse tipo de argumento não pode ser dado para a gente também como uma carta branca para sair comprando compulsivamente. Na verdade, a gente precisa entender que existe uma dificuldade em separar o que é essencial e o que é supérfluo e entender de que forma a gente pode trabalhar esse essencial e supérfluo na construção da nossa identidade dentro, de um consumo consciente. Quando a gente fala de criança, não resta dúvida que a gente precisa ensiná-las a ter um consumo de forma moderada, mesmo porque a gente sabe que existem vários estudos demonstrando que as crianças são muito mais vulneráveis aos modelos de consumo atuais e são muito mais facilmente convencidas a comprar alguma coisa. O principal modo de influenciar as crianças ao consumo hoje em dia é através da publicidade, principalmente na TV e na internet. A gente já falou aqui dos usos das telas em outros vídeos e como a gente pode tentar diminuir esse uso e fazer com que essa relação seja mais saudável. Porém, esse não é o único fator que influencia no consumismo infantil. A gente tem outros fatores que também são importantes, como por exemplo o próprio modo das famílias consumirem, vai criar na criança um modo de pensar a relação com os produtos e também a gente percebe que no grupo de amigos existe sempre alguns filtros, que hoje em dia estão muito mais ligados ao que as pessoas têm do que ao que as pessoas são. Ou seja, para você participar, muitas vezes, de determinados grupos de amigos, depende do seu padrão de consumo, as coisas que você tem, os jogos que você joga. Estabelece-se, assim, alguns determinados filtros para você participar ou não de grupos. Já ficou comprovado que o consumismo infantil ele tem consequências importantes na vida da criança, como, por exemplo, uma tendência à obesidade ou mesmo uma erotização precoce das crianças, passando também por estresse familiar e outras consequências que podem ser verificadas depois na adolescência. Na prática, o consumismo infantil ele ocorre justamente porque nós vivemos em uma sociedade de consumidores. Tem um autor chamado Zygmunt Bauman que ele vai descrever a nossa sociedade como uma sociedade de consumidores, dizendo que as pessoas compram justamente para também se tornarem mercadorias e serem consumidas. Esse conceito ele pode parecer forte assim de início, mas ele é importante para a gente refletir um pouco sobre a nossa relação com os produtos. Trazendo uma interpretação livre do que o Bauman fala, a gente consome produtos e marcas justamente porque eles não são simplesmente produtos. Esses produtos trazem consigo benefícios e também a sua própria imagem e os seus valores, que muitas vezes são ligados àquilo que a gente tem como valor. E aí a gente compra esses produtos para que os valores que a sociedade dá para esses produtos colhem na gente. É mais ou menos assim, você compra um celular de uma determinada marca, justamente porque o reconhecimento que essa marca tem, quando colado em você, também te torna, digamos assim, algo a ser admirado
pelas pessoas. Então, as marcas, elas emprestam pra gente os seus valores, né, e a sua imagem. E é claro que a gente faz tudo isso de forma inconsciente. Não é que a gente pensa assim, ah, vou comprar tal roupa porque eu quero o valor dela em mim. Não é isso. A gente vive imerso, né, numa sociedade de consumo onde essas coisas se tornam naturais. A gente naturalmente age assim. Por isso é importante a gente refletir sobre isso e sobre a relação que a gente tem com os produtos, porque isso também vai influenciar na relação que a gente ensina para as crianças. As crianças aprendem pelo exemplo, e vivendo dentro dessa lógica, elas também vão querer construir a sua própria imagem ligada a produtos, justamente porque elas aprendem a partir das coisas que acontecem ao seu redor. E essa construção, ela vai ser vendida, entre aspas, especialmente nas redes sociais, que é onde as pessoas aparecem como produto. Respondendo então àquela questão inicial, por que as crianças querem comprar tudo? É justamente porque elas querem fazer parte desse ambiente onde a compra diferencia as pessoas, né? O consumo diferencia as pessoas. Modificar essa lógica não é nada fácil, já que no nosso dia a dia a gente está muito ligado ao consumo e eles estão sempre prestando atenção nisso. Quando a gente vai, por exemplo, no shopping ou na padaria, todo esse ambiente está sempre estimulando a criança a querer coisas novas. E muitas vezes nós, como pais, às vezes até para compensar uma certa ausência, compensar o tempo que a gente passa trabalhando, a gente acaba comprando as coisas, muitas vezes que eles não precisam, somente para preencher aquele espaço que a gente acha que é vazio. Então, desde muito cedo as crianças vivem rodeadas de brinquedos e muitos brinquedos que eles geralmente não usam, enfim, isso vai desgastando a relação com as coisas, né, e fazendo com que as crianças deem mais importância para a compra em si do que para a diversão que ela vai ter com o objeto, né? O foco principal da relação com o produto não é o produto em si, e sim o ato de comprar esse produto. Mas e na prática, o que a gente pode fazer para mudar essa lógica e também começar a modificar a relação da gente com os produtos para que a gente possa ensinar isso também para as nossas crianças? Aqui em casa, por exemplo, depois que vieram as crianças, muita coisa mudou em relação ao consumo, principalmente na questão da alimentação. A gente passou a fazer mais comida em casa, ou seja, a gente começou a comer de forma mais saudável. É claro que também a gente não pode ser muito radical, a gente também tem os dias, né, onde a gente pode comer mais besteira, então toda sexta-feira a gente pede uma pizza, ou mesmo faz uma pizza, faz um hambúrguer, hot dog. Então sempre existem exceções que tem a ver com estar junto e se divertir, enfim, são momentos mais pontuais. Uma outra coisa que a gente precisa estar atento em relação à publicidade. Quando a gente consegue fazer com que as crianças pensem a publicidade, já é meio caminho andado. Então muitas vezes, quando eles estão assistindo alguma publicidade de brinquedo, eu entro e falo e explico, olha, esse carrinho aqui, ele na verdade, ele não anda sozinho, você tem que empurrar com a mão, né? Olha, essa boneca aqui, ela não fala. E a gente vai explicando que a publicidade, ela tem um objetivo de venda, e aí a gente começa a fazer com que a criança separe, né, o que é fantasia do que é realidade. Tem um exemplo muito bom, né? O meu filho Francisco, uma vez ele pediu, né, para comprar uma pasta de dente que deixava os dentes azuis, para você visualizar melhor, né, aonde escovar. E aí a gente estava numa farmácia e ele ficava pedindo a pasta, ele queria aquela pasta, e a gente falava, não, isso aí não funciona, isso aí não é assim, coisa e tal. E aí, tanto que ele, né, pediu, né, que a gente acabou comprando a pasta. Chegou em casa, ele foi direto pro banheiro escovar os dentes, e aí foi pro espelho e começou a escovar, e aí ficou super decepcionado. É claro que fica um pouquinho azul, mas não igual na propaganda, né? E aí ele ficou super decepcionado com o resultado, e veja só, ele aprendeu na prática como funciona, né, a fantasia da publicidade, né, e como ela procura te convencer a comprar muitas vezes o que você não precisa. Então a gente chega à conclusão que o consumo, ele sim define a personalidade. Se você olhar para trás e você tentar lembrar da sua infância, você vai verificar ali que as coisas que você consumia, os brinquedos,
produtos, né, mesmo outros produtos, eles vão fazer parte da nossa construção histórica e a gente precisa estar atento a quais valores, né, são construídos a partir dessa relação da criança com os produtos. Então, refletir sobre essa relação que as crianças têm com os produtos e como isso pode construir valores é essencial para a gente pensar nos valores que a gente quer construir para o nosso dia a dia e que tipo de valores vão influenciar essa criança para que ela seja um adulto mais responsável em relação ao consumo no futuro. Se você gostou desse vídeo e acha que ele pode ser útil para outras pessoas, curte aqui, compartilha, se inscreve aqui no canal para que a gente consiga fazer o canal crescer e atingir cada vez mais pessoas. Esse aqui é o terceiro vídeo da série Mídia e Infância Digital. Se você não viu os outros, corre lá para dar uma olhadinha. Tem uma outra série também que é chamada Mídia em Tempos de Crise, onde a gente fala da relação da mídia com as crises atuais e falando também sobre fake news e sobre o Covid-19. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, um abraço e tchau!